Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos continuar o capítulo 2 da carta aos Romanos, conforme nós estamos falando para vocês, nós estamos utilizando o livro do John Stott, a mensagem de Romanos. Na aula passada nós fizemos um panorama do capítulo 2 e falamos do versículo 1 ao versículo 4. Hoje nós vamos falar do capítulo 2, versículo 5 ao 11 e depois do versículo 12 ao 16. Amém? Mas vamos ler inicialmente o capítulo 2, do versículo 5 em diante, porque é bem interessante, que diz assim: Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu juízo, seu julgamento, o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitaram a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para os judeus, depois para o grego. Mas a glória, a honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados perante Deus justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles. Ora, acusando-os, ora, defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Parece um capítulo complicado, um capítulo difícil, né? Então, assim, a gente, quando pega este texto, é um pouco difícil, mas depois que a gente vai estudando um pouco, vai olhando, a gente consegue, né, desvendar os mistérios e os segredos contidos no capítulo 2, a partir do versículo 5. Vejamos, então. Bom, Romanos 2, 5 a 11, fala sobre o juízo de Deus é justo. Contar com a bondade e a paciência de Deus, como se o seu propósito fosse encorajar a permissividade e não a penitência. É um evidente sinal de teimosia e de um coração que não se arrepende. Isso a gente encontra no versículo 5, parte A. Paulo agora, ele amplia seus horizontes, baseado na expressão seu Deus, justo julgamento, na expressão justo julgamento. Versículo 5b, né? Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Segundo aquilo que você faz, você será julgado, né? Conforme o versículo 6. Então, a citação vem, provavelmente, do Salmo 62, onde vemos o princípio da justa retribuição, em que se fundamenta a justiça. Paulo continua afirmando que a salvação vem pela fé. Porém, o julgamento de Deus é segundo as obras.
E ele menciona ainda que o juízo de Deus será um evento público, tendo como propósito anunciar e justificar o juízo de Deus e não determiná-lo. Seria o dia da ira de Deus. Será também um tempo em que se revelará o seu justo julgamento. Versículo 5, parte B. Então, aqui nós passaremos por um grande julgamento, e esse julgamento aqui, esse juízo de Deus, ele será um evento público. A presença ou ausência da fé salvadora em nossos corações evidencia pela presença ou ausência de boas obras de amor em nossas vidas. É lógico que a salvação ela é pela fé, mas todo aquele que foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus e alcançou a salvação através do sangue de Jesus Cristo, né, o seu coração, ele agora muda, está cheio de amor e, em consequência disso, ele pratica boas obras, ele quer fazer boas obras, ele quer apresentar às pessoas o convite de Deus para que eles também possam alcançar a salvação, que é gratuita. O apóstolo Paulo e também Tiago, parece que há uma contradição entre eles, mas não há nenhuma contradição. Todos eles ensinam sobre a mesma verdade. Ainda que Paulo fala sobre a fé, ainda que Tiago fala sobre as obras, mas quando a gente vai verificar esses textos, eles falam da mesma coisa, né? Sobre a mesma verdade, que a fé autêntica e salvadora resulta invariavelmente em obras, lógico, né? Se eu tenho fé e eu fui alcançado pela graça de Deus, isso me leva a ter obras, isso me leva a fazer obras, me leva a ser uma pessoa melhor, me leva a fazer, né, a amar as pessoas. Então, a mesma verdade que a fé autêntica e salvadora resulta invariavelmente em obras. E que, se tal acontece, ela é falsa ou mesmo morta. Eu, com minhas obras, te mostrarei a minha fé, escreveu Tiago. Ao que Paulo ecoa, a fé atua pelo amor. Em resumo, meus irmãos, não há divergências entre Paulo e Tiago. Os dois estão falando da mesma coisa, ainda que estejam falando de coisas que parecem ser diferentes, mas o foco é o mesmo. Aquele que tem fé pratica boas obras. As obras, né? Eu pratico boas obras porque eu fui alcançado pelo amor do nosso Deus. Os versículos 7 a 10, eles complementam o versículo 6. Ou seja, o princípio de que o justo juízo de Deus será baseado naquilo que nós fazemos. Os dois destinos finais da humanidade são chamados de vida eterna. Todos nós, independente de sermos salvos ou não, viveremos a eternidade. Uns viverão a eternidade com Deus, outros viverão a ausência eterna de Deus. Bom, aqui a gente tem que os dois destinos finais da humanidade são chamados de vida eterna, versículo 7, a qual Jesus definiu como conhecer a Ele, conhecer o Pai, e a ira e a indignação, no versículo 8, e o impressionante derramamento do juízo de Deus. Bom, a separação será feita com base em uma combinação entre aquilo que procuramos, ou seja, o nosso objetivo supremo na vida, e aquilo que nós fazemos, nossos gestos de serviço, tanto a nós mesmos, quanto aquilo que você faz pelas outras pessoas. Jesus ensinou no Sermão do Monte, na qual ele delineou as alternativas para a ambição humana, que seria buscar nosso bem material ou buscar o reino de Deus, e as alternativas para as atividades humanas, praticar ou não praticar os seus ensinos. A gente faz a escolha. Então, Paulo menciona que, de um lado, existe aqueles que buscam a glória, ou seja, a manifestação do próprio Deus, que buscam a honra e também a aprovação de Deus. E
imoralidade, a infinita alegria da sua presença. E, além disso, buscam tais bênçãos, cujo foco central é o próprio Deus, persistindo em fazer o bem. Versículo 7. Aqui eu falei imoralidade, a não imoralidade, tá, meus irmãos? Só para ficar bem claro aqui. Essa parte aqui do versículo 7, ela ressalta as qualidades daquelas pessoas que servem a Deus e como Deus se manifesta a essas pessoas. Por outro lado, Paulo afirma que existem aqueles que são como um simples epíteto, aliás, depreciativo, ou seja, traduzindo aí, egoístas, ou parte A. Continua dizendo, aqueles que têm orgulho de si mesmo e só alimentam objetivos egoístas, inevitavelmente, eles rejeitam a verdade e seguem a injustiça. 8, versículo B, parte B. Com efeito, ele suprime a verdade pela injustiça, isso está lá no capítulo 1, versículo 18. Resumindo, aqueles que buscam a Deus e perseveram na bondade, receberão a vida eterna. Vou repetir isso aqui para vocês deixar bem claro. Né? Aqueles que buscam a Deus e perseveram, ou seja, que a salvação ela é alcançada por esforço, por perseverança. Então, aqueles que buscam a Deus e perseveram na bondade receberão a vida eterna, enquanto aqueles que são egoístas e seguem o mal experimentarão a ira de Deus. Nos versículos 9 e 10, Paulo reafirma solenemente as mesmas alternativas, mas com 3 diferenças. Bom, vejamos. Primeiro, ele simplifica as 2 categorias de pessoas, dividindo-as entre todo ser humano que pratica o mal, no versículo 9, e todo que pratica o bem, no versículo 10. 2 classes de pessoas distintas. Em segundo, Paulo elabora os 2 destinos. Para os primeiros, diz ele, haverá tribulação e angústia, versículo 9. Enfatizando uma situação de desespero. Já para os outros, haverá glória, haverá honra, haverá paz. 10, parte A. Retomando a glória e a honra que no versículo 7 descrevem parte do objetivo daqueles que creem. E acrescentando, paz. Palavra, meus irmãos, que abrange relacionamentos reconciliados com Deus e com os outros. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo ele faz um acréscimo às 2 sentenças. Primeiro, para os judeus e depois para o grego, versículos 9 até o versículo 10. Afirmando a prioridade dos judeus, tanto no juízo quanto na salvação. E depois, declarando na salvação, declarando a absoluta imparcialidade de Deus. Pois em Deus não há parcialidade. Deus é imparcial. Se você fez o bem, né, creu no sacrifício de Jesus Cristo, você terá a vida eterna ao lado de Deus. Porém, se você praticou a iniquidade, uma vida cheia de pecado, não se voltou para Deus, não se arrependeu dos seus pecados, você terá um destino eterno, longe de Deus. Bom, vejamos agora dos versículos 12 ao 16. Romanos 2, de 12 a 16, diz: o juízo de Deus é imparcial. O fato de que o julgamento de Deus será justo de acordo com o que fizemos, no 6 e no 8, que nós vimos, e imparcial entre judeus e gentios, sem favoritismo, que é do 9 ao 11, é desenvolvida, a ideia aqui é desenvolvida pelo apóstolo Paulo, agora em relação com a lei mosaica, a lei lá de Moisés. Mencionada aqui, meus irmãos, no capítulo 2, a partir do versículo 12, pela primeira vez, e que terá um papel proeminente no resto da carta. Veja bem, tanto que isso aqui é interessante. Judeus e gentios parecem, e aí eu faço um adendo, parecem somente diferir
fundamentalmente um do outro. Parece que há uma distinção entre gentios e judeus. No fato de que os judeus ouvem a lei, versículo 13, possuindo esta lei, né, ouvindo a sua leitura. Na sinagoga todo sábado. Enquanto os gentios, eles não têm a lei. No versículo 14. Esta não lhes foi revelada, nem foi dada a eles. Isso foi dado aos judeus. No entanto, insiste Paulo, pode ser que haja exagero nessa diferenciação. Afinal, não existe entre eles qualquer distinção fundamental no que diz respeito ao conhecimento em todos os corações humanos. Isso a gente encontra no versículo 15. Em relação ao pecado que cometeram ou ao julgamento que receberão. O versículo 12 coloca judeus e gentios na mesma categoria de pecado e morte. Paulo faz duas colocações paralelas, ambas começando com as palavras todo aquele que pecar. Amém. Paulo está dizendo com isso que todos aqueles que pecaram, perecerão, ou serão julgados indiferentemente de serem judeus ou gentios, tendo a lei mosaica ou não. Independe disso aí. Né? Pecou e não se arrependeu dos seus pecados, eles serão julgados. Isso não é porque eles têm ou não têm a lei, eles serão julgados. Os gentios não serão julgados por um padrão que não conheceram. Perecerão em virtude do seu pecado. Não por ignorarem a lei. E o pecado é o pecado que nos separa de Deus. Então, por isso, os gentios, eles, ainda que eles não possuam a lei, eles serão julgados por conta dos seus pecados. De semelhante modo, todo aquele que pecar sobre a lei, e aí eu me refiro aos judeus, pela lei serão julgados. 12, parte B. Então, os judeus serão julgados por um padrão que conhece, porque eles receberam a lei mosaica dada lá por Moisés, lá atrás, parte 12b. Então, os judeus serão julgados por um padrão que conhecem. Então, não haverá dois pesos e duas medidas. O julgamento será de acordo com o pecado de cada um. Vou repetir, meus irmãos, o julgamento será de acordo com o pecado de cada um. E não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes perante Deus serão declarados justos. Então, obedecendo à lei, serão declarados justos. Versículo 14. Paulo enfatiza que o mesmo princípio de julgamento, de acordo com o conhecimento e o desempenho de cada um, é aplicado de forma mais completa aos gentios. Vejamos por quê. Em termos de vida exterior, eles não a possuem. Mas no íntimo, porém, eles têm algum conhecimento dos seus padrões. E esse é o segundo fato. Paulo se refere aos gentios que não têm a lei e que, no entanto, praticam naturalmente ou instintivamente o que a lei ordena. Interessante, né? 14, parte B. Ainda que eles não possuem, mas instintivamente eles praticam a lei. Em outras palavras, Paulo está dizendo que alguns gentios, às vezes, fazem uma parte do que a lei requer. Nem todos os seres humanos, e você há de concordar comigo, independente de ser cristão
ou não, são bandidos. Tem pessoas ótimas, pessoas maravilhosas. Nem todas as pessoas são vilões, ladrões, adúlteros e assassinos. Tem muitas pessoas que têm uma vida irrepreensível e não são cristãos. Existem muitos que honram seus pais, reconhecem a santidade da vida humana, eles são fiéis aos seus cônjuges, praticam a honestidade, são um exemplo aí para a nossa classe política, falam a verdade e se contentam com o que possuem, tal qual se requer nos últimos 6 dos 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não furtarás, né, e assim por diante. E como explicar? A pergunta é como explicar, então, esse fenômeno paradoxal de que, apesar de não terem a lei, aparentemente eles a conhecem, porque eles praticam. Tem muitas pessoas aí que praticam bem, são pessoas boas. Então, a resposta de Paulo é que eles tornam-se para si mesmo, moldando para si a sua própria lei. Eles têm uma lei interior que eles acabam fazendo por si, né? E eles obedecem essa lei, e essa lei ela se torna boa. E por que isso? Porque Deus, ao criar as pessoas, os fez pessoas morais e autoconscientes. Eles demonstram pelo seu comportamento que as exigências da lei são gravadas ou estão gravadas em seus corações. Muito lindo isso aqui, né? Parte 15, versículo 15, parte A. Deus, meus irmãos, colocou ali na vida deles, colocou nas suas mentes e nos seus corações. Ainda que eles não receberam a lei, Deus colocou neles uma lei moral. Olha que lindo, né? Que faz com que eles obedeçam. A obra da lei, as suas normas, suas implicações, foram escritas nos corações de todas as pessoas pelo Criador. Independente se é judeu, cristão, se é gentil, Deus colocou em todas as pessoas as suas normas, suas implicações foram inscritas em seus corações de todas, sem exceções, de todas as pessoas. Além disso, dão testemunho também as suas consciências, ora acusando-os, ora defendendo-os. Paulo parece visualizar um debate no qual estão envolvidas 3 partes: nossos corações, onde foram escritas as exigências da lei, nossas consciências, incitando-nos e reprovando-nos, e nossos pensamentos, geralmente nos acusando, mas às vezes até nos provendo de desculpas. Paulo, meus irmãos, nos apresenta 3 verdades sobre o dia do juízo, o dia da ira de Deus. A primeira é que o juízo de Deus abrangerá as áreas ocultas de nossas vidas, aquelas intocáveis, aquelas que realmente só nós sabemos, e Deus. Deus julgará os segredos dos homens. As Escrituras nos dizem que Deus conhece os nossos corações. A segunda verdade é que o juízo de Deus irá realizar-se mediante Jesus Cristo. Jesus disse que o Pai lhe havia confiado todo o julgamento. Quem vai fazer o julgamento é Cristo. E a terceira afirmação é que o juízo de Deus é parte integrante do Evangelho. Deus julgará os segredos dos homens, escreve Paulo, mediante Jesus Cristo, conforme declara o Evangelho, essa palavra de Deus, versículo 16. E isso provavelmente significa que a boa nova da salvação brilha em todo o esplendor, quando vista em contraste com o sombrio contexto do juízo divino.
Bom, isso aqui é interessante. Nós barateamos o evangelho quando retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e das outras necessidades pessoais. E o mais importante é isso aqui, ao invés de apresentá-lo como uma força que nos liberta da ira vindoura, da eternidade, né? Onde você vai morar, onde você vai passar a sua eternidade. Isso aqui é o mais importante, é a nossa salvação que está em risco. E aí nós, nas pregações de hoje, nós queremos baratear o evangelho, como se pudéssemos ficar livres somente disso aqui. O mais importante, meus irmãos, é a nossa salvação. Bom, o conhecimento universal da lei de Deus, que Paulo vem demonstrando nos versículos 12 a 16, é uma base indispensável tanto para o juízo de Deus quanto para a missão cristã. Primeiro, porque a lei é uma base para o juízo de Deus. Paulo parte aqui de pressupostos que Deus não possui queridinhos. Deus não tem isso, né, de queridinhos, de escolhidos aqui, né? Ele tem algumas pessoas mesmo que ele escolhe para fazer a tarefa, mas ele não faz distinção de pessoas, não. Errou, o pau comeu na cabeça dele. Que fará o julgamento tanto de judeus como gentios sem as devidas discriminações. Paulo considera ainda que os dois grupos têm algum conhecimento da lei de Deus. E nenhum deles, nem judeus, nem gentios, poderão alegar ignorância quanto ao assunto. Né? Parece um hino bem antigo que diz que não me falaram de Cristo. Eu não vou poder, né, apresentar essa justificativa quando me apresentar diante de Deus, dizendo, olha, não me falaram de Cristo, né, e eu não tenho culpa. Não, nós temos uma lei gravada nos nossos corações, uma lei moral que Deus colocou. Bom, isso aqui é interessante porque todos nós pecamos quanto à lei moral que conhecemos. Quer pela revelação especial, foi dada para os judeus, quer pela revelação natural, que é dada para os gentios. O fato, meus irmãos, é que todos os seres humanos têm algum conhecimento de Deus. Capítulo 1, versículo 20. E também tem conhecimento da sua bondade. Capítulo 1, versículo 32, capítulo 2, versículo 15. Porém, sufocaram a verdade, dando lugar à impunidade, dando lugar ao pecado. É por isso eles vão querer alegar que não conheciam isso, não conheceram Deus, e não vão poder. Então, os versículos 12 a 16 não foram escritos para nos proporcionar esperança de como seres humanos podemos alcançar a salvação através da moralidade. Não foi isso. A lei natural, infelizmente, não salva. Bem como a religião natural não pode salvar ninguém, independente do nosso conhecimento de Deus através da criação, capítulo 1, versículo 19 seguintes, além do que o propósito dos capítulos da carta aos Romanos, escrita por Paulo, é demonstrar que o homem perante Deus ele é indesculpável e que ninguém, mas ninguém mesmo, é justificado por cumprir a lei. Em segundo lugar, a lei é uma base para a missão cristã, quer seja para a evangelização ou ainda para a ação social, praticando boas obras. O papel da lei é denunciar e condenar o pecado do ser humano. Não estará preparado para ouvir o evangelho da justificação. Bom, vejamos aqui. O papel da lei é denunciar e condenar o pecado. O ser humano, se ele não ouvir aqui sobre a questão da lei de obedecer a Deus, de se arrepender dos seus pecados, jamais ele estará preparado para ouvir o evangelho da justificação, que Deus nos justifica perante o Pai. Então, a possibilidade de assegurar justiça na sociedade são outras deduções feitas pelo apóstolo Paulo, que podemos tirar
dos versículos 12 a 16. A mesma lei moral revelada nas Escrituras também foi colocada na natureza humana. Em toda a comunidade humana existe uma noção básica quanto ao que é certo ou errado, bem como o conjunto de valores deixados por Deus. Pode olhar em qualquer sociedade, sempre tem uma noção do que é certo e do que é errado. Temos que ter em mente, meus irmãos, que a consciência que temos não é infalível e que os padrões que possuímos é influenciado pela cultura onde nós vivemos. Mas é bom saber que nós possuímos uma consciência instintiva do que é o bem e do que é o mal. E também que nós temos também um conhecimento desse amor que é sempre reconhecido acima do egoísmo. Então, isso significa que legisladores, aqueles que legislam, aqueles que governam, e educadores podem partir do pressuposto que a lei de Deus é boa para a sociedade e que as pessoas a conhecem, pelo menos, a certo ponto. Eles vão há de concordar que a lei de Deus é boa. Então, o papel dos cristãos é mostrar para as pessoas que a lei de Deus é para o nosso perpétuo bem, pois ela reflete a lei do ser humano e também da comunidade humana. Se a gente pudesse resumir, seria isso, né? Necessitamos mostrar aos homens que a lei de Deus é boa, né? E ela nos conduz à salvação e influenciará diretamente na nossa vida eterna, uma vida após esta vida que nós estamos vivendo aqui. Amém? Mais para frente a gente vai falar do capítulo 2, versículo 17 até o versículo 28. Na próxima aula nós vamos estar até fechando aí o capítulo 2. Nós estamos aí, conforme eu falei, utilizando o livro do John Stott, a carta aos Romanos. Todos os créditos são destinados aí ao John Stott, ao livro dele aí que nós estamos utilizando. E quem vos falou foi o pastor Jusley, eu sou professor lá do seminário da Igreja Evangélica de CEID, né? Seminário Evangélico da Igreja de Deus. E eu gostaria que você divulgasse esse material, passasse aí para pessoas, para os seus líderes que gostam de aulas de teologia, que nós estamos colocando tudo gratuitamente, mas eu peço para você entrar lá no meu canal, no YouTube, e se inscrever lá e divulgar esse material. Nós temos aulas de homilética, nós temos alguns estudos lá que nós colocamos. Ontem eu coloquei uma Bíblia, falando sobre o apóstolo Paulo, sobre alguns assuntos interessantes. Quando você entra lá, você vai ver o espinho na carne, o primeiro, segundo, terceiro céu, se Paulo realmente, de fato, caiu do cavalo, né? Então, nós apresentamos um resumo aí de toda a vida do Paulo. Você vai gostar. Entra lá e assista. Tá? E não se esqueça de entrar no meu canal no YouTube e se inscrever. Tá? Fica com Deus. Um grande abraço. Que Deus nos permita estarmos novamente juntos em outras oportunidades.